É agora que a padaria vai começar a me detestar, né? Porque eu vou falar do intocável pãozinho. Oi, gente, tudo bom? Então, hoje a gente vai aqui falar de Big Brother Brasil, mais especificamente do Arthur e todo o seu jogo de manipulação, de gaslight, todas essas coisas que a gente tem visto aí acontecendo no Big Brother Brasil. E eu esqueci de acender uma das luzes. E se você é pãozinner, se você já tá aí se preparando pra digitar me xingando, calma. Assiste o vídeo primeiro, depois você me xinga. Mas assiste o vídeo primeiro, por favor, né? Simplesmente você vai ter um embasamento pra me xingar aí nos comentários. Ou então, quem sabe, você até decide não me xingar nos comentários, porque isso não resolve nada, isso não ajuda em nada, isso nem sequer ajuda o seu pão que tá lá dentro, mas enfim. Bom, Arthur Aguiar entrou no Big Brother Brasil 22 com a intenção de limpar a imagem dele. Limpar a imagem dele porque no ano passado, ou foi no retrasado, eu acho que foi no ano passado, a esposa dele, Maíra Card, acabou fazendo o exposed dele pra internet. Ela afirmou que tinha se separado do Arthur Aguiar porque ele tinha traído ela 16 vezes e contando, porque parece que foram mais de 16 aí, mas enfim. Ela disse que ele tinha traído ela 16 vezes. Ai, meu Deus, Samantha, mas por que você tá falando disso? Que horror! Você não deveria estar falando dessas coisas, você deveria estar falando só do que tá acontecendo no Big Brother. Aí esse é o discurso de todo pãozinho, né? Mas acontece que isso é relevante para a trajetória do Arthur dentro do Big Brother Brasil, porque muito do que a Mayra Card falou do Arthur nessa época tá aí convergindo com as atitudes dele dentro do Big Brother Brasil, e além disso, ele só entrou no Big Brother para poder limpar a imagem dele que ficou muito suja. Eu vou explanar melhor isso. Voltando lá pra época que a Mayra Card fez esse exposed dele, muita gente ficou bem chocada, né? Porque, nossa, o cara traiu a mulher 16 vezes. É muita coisa, né? Ainda mais que a Mayra Card e ele tinham tido filha não tinha muito tempo, né? Então, assim, foi uma coisa que deixou muitas pessoas chocadas, ainda mais pela quantidade de pessoas. E isso foi exposto, inclusive, falando de uma mulher específica com quem o Arthur tinha traído ela, uma das 16. E a Maíra foi bem escrota também com essa mulher, né? Ela fez, assim, o exposed da mulher, xingou a mulher, falou um monte de coisa. Sendo que quem tinha lhe prometido queria ter um relacionamento com a Maíra não era a mulher em questão, mas sim o Arthur Aguiar, né? Mas a Maíra também meteu o pau no Arthur Aguiar nessa época, né? Ela falou várias coisas dele. Ela falou que ele era extremamente abusivo com ela. Ela falou que toda vez que ela desconfiava que ele estava traindo ela, ele dava uma contornada na situação para taxar ela de louca, fazia ela acreditar que ela era louca. Ela disse que ele era psicologicamente abusivo com ela, tá? Ela nunca falou de agressão física nem nada, mas na questão psicológica ela falava que ele fazia muito esse exercício mental com ela. Ela falou que durante o puerpério dela, pouco tempo depois que ela tinha tido ali a filha deles, ele saía para traí-la e ela acabava ficando com todas as responsabilidades de cuidar da criança, enquanto ela estava no puerpério, né, depois de uma cesárea, enfim, estava ali num momento bem fragilizada e ele ainda assim saía com outras mulheres, né? Enfim, ia traindo ela. E se você acompanha o canal, você sabe que eu sou uma pessoa poliamorosa, você sabe que eu sou uma pessoa não monogâmica. Inclusive, já tem vídeo aqui no canal falando sobre alguns tipos de não monogamia, você pode ver clicando no card aqui em cima. Então, talvez você até esteja pensando por que eu tô ressaltando tanto traição, sendo que traição não é algo que eu ligue. E de fato, eu não ligo pra traição, até porque traição pra mim, sei lá, esse negócio de você ficar com outras pessoas não é nada, né? Não é nada. Mas a questão aqui não é a traição, mas sim tudo que tinha por detrás, toda a manipulação que ele fazia com ela, todo esse gaslighting pra fazer ela achar que ela era louca, pra achar que ela que tava errada, pra achar que ela que tava ali procurando coisa onde não tinha. Era toda essa situação que ele mudava, que ele virava a favor dela, até que ela de fato descobriu as traições. Ela só descobriu as traições porque a Lesha contou pra ela, né? Ai, Lesha, inclusive foi há pouco tempo aí, né? Acho que deve ter 1 ou 2 meses que a Mayra Card foi falar que foi a Lesha que disse pra ela que o Arthur tava traindo ela, né? Veio um hate pesado em cima da Lesha. Mas enfim, quando ela descobriu essas traições, ela confirmou tudo aquilo que ela já vinha suspeitando, que ele
taxava ela de louca, né? Ele fazia ela acreditar que ela estava perdendo a razão, que ela estava perdendo a sanidade dela ao achar que estava sendo traída, mas aí veio a confirmação de que ela estava correta e que ele realmente estava fazendo isso. Quando isso aconteceu, ela foi dar início ao divórcio, né? Mas aí aconteceram várias coisas nesse meu tempo, eu nem vou falar tudo, tá? Se você quiser saber a cronologia disso, você vai lá no Web TV Brasileira e procura, né, Mayra Card, ou então no Já Contei, em algum canal de fofoca, porque lá eles estavam, tanto a Tati quanto o Marcelo, quanto a Ju Nogueira, estavam falando as coisas em tempo real, né? Assim, tipo, acontecia a coisa no dia, eles falavam no dia. Então lá você vai conseguir ter, tipo, toda essa timeline, tudo que aconteceu. Enfim, faz essa pesquisa aí se você realmente quiser ver os pormenores. Mas teve um determinado momento do divórcio que a Mayra Card falou que o Arthur Aguiar, ele não tinha quase nada de dinheiro, que ele estava querendo tomar o dinheiro dela, né? Que ele estava querendo tomar uma boa parte do dinheiro dela, né? Ela fez stories falando disso. E foi notícia em vários lugares, né, e tal, sobre isso, né, que ele queria tomar ali o dinheiro dela. Lembrando que a Mayra Card, ela é ex-BBB, né, ela foi participante do BBB 9, e ela também... Ela é uma charlatã escrota, tá, gente? Ai, ai, tem gente que talvez vai me xingar por causa disso, mas ela é uma charlatã, ela fica vendendo aí uns negócios de emagrecimento, que ela é coach de emagrecimento, né? Então ela fica vendendo, assim, esse ideal de pessoa magra e feliz e que não come nada e tudo, né? Então ela ganha dinheiro em cima da insegurança das pessoas. É isso que ela faz e ela é bem sucedida nisso, ela tem bastante dinheiro e ela tava dizendo que o Arthur Aguiar tava aí querendo tirar o dinheiro dela nesse processo de divórcio. Aí a gente corta mais pro final do ano passado, né, ali, acho que foi no segundo semestre do ano passado, não vou lembrar o mês, mas a gente corta pro momento em que a Mayra Card perdoou o Arthur. Mesmo que anteriormente ela tivesse falado que não perdoaria ele nunca, que não voltaria com ele, que não queria ver ele nem pintado de ouro e todas essas coisas, porque ele era um abusador escroto, ela fez vários stories, vários videozinhos, deu várias entrevistas ressaltando o quanto que ele era abusivo com ela, mas aí depois ela acabou voltando com ele. Inclusive, houveram aí algumas especulações de que ela tinha voltado com ele por causa da questão do dinheiro, né? Que parece que no processo de divórcio ele realmente iria ficar com uma boa parte aí do dinheiro dela, né? Então, tem aí, né, umas especulações de que foi por isso que ela voltou com ele. Eu não sei, eu sei que ela voltou com ele, ela disse que perdoou ele, porque perdoar faz parte, não sei o quê. Os dois também são bem cristãos, né? Então ela usou aí essa cartada de que você deve perdoar as pessoas pelos erros delas, enfim, toda essa coisa aí. E aí o Arthur Aguiar chegou até a lançar uma música, né? Tipo, falando que ele não sabia quantas vezes que ele tinha traído ela. Música que foi lançada, assim, um pouco antes dele entrar no Big Brother, né? Então, provavelmente foi lançada aí com o intuito de ser... tanto de mostrar que que ela tinha perdoado ele, que ele tinha se arrependido, e também para ver se irritava aí quando ele entrasse pro BBB, assim como no ano passado hitou aquela música do Batom de Cereja lá, do Rodrigo. Então, provavelmente era isso que ele pretendia também com essa música aí dele, né? Mas aí ele lançou essa música com um clipe bem tosco também, né? E foi piada também por causa desse trecho de eu nem sei quantas vezes eu te traí. Mas aí a gente corta pra quando o Arthur entrou no Big Brother. Enfim, o Arthur entrou pro Big Brother Brasil quando ele foi anunciado, né? Um monte de gente criticou, falou que o Big Brother tava parecendo a Fazenda, né? Na escalação das pessoas. Mas logo no começo do Arthur Aguiar, lá dentro do programa, ele foi conquistando as pessoas porque ele se mostrava um cara muito legal, um cara muito eloquente, um cara bonitinho, um cara educadinho e tal, né? E ele também era alguém que estava querendo jogar ali dentro do Big Brother, algo que o povo estava carente, porque a maior parte desse elenco não queria jogar. Tinha negócio de Big Brother do amor, né? Um inferno, assim, para quem quer um entretenimento dentro do BBB. Então ele acabou caindo na graça do público, ainda mais quando ele construiu ali um enredo dele de perseguido, porque de fato ele foi perseguido, mas não pela casa inteira e só por uma participante, que no caso foi a Jade Picon. Enfim, Arthur conquistou o coração de um monte de gente, começou a virar meme porque ele tava comendo pão lá dentro,
E aqui fora a Mayra Card não deixava ele comer pão, ela até fez story aí indignada com o pão dele, né? Algo que faz parte da estratégia dela pra humanizar ele, né? Ela fica, enfim, arrumando um monte de coisa aqui fora pra poder tirar o foco quando ele tá sendo começando a ser cancelado, ela faz alguma coisa pra tirar o foco dele. Tem essas estratégias aí da Mayra Card pra fazer tanto ele continuar em evidência quanto pra amenizar qualquer cancelamento que ocorra com ele. Então esse negócio do pão aí também foi uma estratégia dela, né? Deu certo e acabou que ele foi ganhando mais e mais gente, principalmente porque as pessoas viam quanto que a Mayra Card era insuportável. Então elas falavam, nossa, então, né, o Arthur traiu ela, mas olha como ela é insuportável. Ah, o Arthur traiu ela, mas ela mereceu, né? Ela não deixava nem ele comer pão. Ah, o Arthur traiu ela, mas ela perdoou ele, também ela é muito chata, né? Então, ai, enfim, foi construindo toda essa coisa em volta do Arthur. Inclusive, a Mayra Card chegou a falar que o Arthur era uma vítima da sociedade, né? Essa coisa aí toda do cancelamento que ele sofreu, porque a Mayra Card expôs ele, ela falou que ele era uma vítima dessa sociedade machista. Mas, além de todo esse enredo aí que o Arthur construiu lá dentro do Big Brother, também teve algumas coisas que ele foi fazendo pontualmente que as pessoas não estavam prestando muita atenção até chegar umas 2, 3 semanas atrás. Todas as vezes que o Arthur arrumava briga com algum dos caras, ele falava com os caras de um jeito mais educado, mais harmonioso, né? Mais pacifista. Quando ele arrumava briga com alguma mulher, aí ele subia o tom, aí ele se descontrolava, aí ele não deixava a mulher falar direito, aí ele fazia algumas coisas bem ruins. Ele fez isso principalmente com duas mulheres dentro da casa, que foi a Laís e a Maria, né? A Maria, que foi expulsa da casa já tem um tempinho, então talvez as pessoas não se recordem muito disso, mas sempre ele ficava muito puto com a Maria. Sempre que era algum jogo da Discord, ela dava alguma coisa pra ele. Ou então, às vezes, dentro da casa, ele se incomodava muito com as coisas da Maria, com o jeito que a Maria falava, com o jeito que a Maria se posicionava, com o que a Maria falava dele. E ele sempre levantava o tom de voz com ela. Com as outras pessoas da casa, ele era mais de boa, mas com a Maria, ele levantava o tom de voz com ela. Com a Laís, a mesma coisa, né? E a Laís era um se descontrolando mais do que o outro ali, né? A Maria também. Ela dava umas descontroladinhas, mas era interessante que quando era um cara, quando era um homem, falando as mesmas coisas do Arthur, o Arthur não subia o tom desse jeito, né? Ele sempre dava uma baixada ali, né? Ele sempre tentava manter ali o tom de voz. Mas com as mulheres, não. Com as mulheres, inclusive, o Arthur ficava interrompendo elas durante as falas delas, né? Inclusive, ele fez isso com a Eslovênia depois, né? Em alguns pontos ali que eles entraram em embate, ele também ficou interrompendo ela. Então o Arthur, ele costumava fazer isso. E as pessoas foram percebendo que ele fazia isso principalmente com mulheres. Lembrando que essas são atitudes bem corriqueiras de homens fazerem com mulheres quando eles querem, primeiro, fazer elas perderem a linha de raciocínio, então eles ficam interrompendo mulheres para elas perderem a linha de raciocínio, não conseguirem concluir os pensamentos delas e eles acabarem saindo de certo. E aqui você lembra quando a Mayra Card falou aquelas coisas dele. E depois também fica taxando as mulheres de louca, porque ele fazia isso direto, né? Ele falava que elas não sabiam do que elas estavam falando, que elas não estavam na situação, então elas estavam sendo loucas, né? Ele realmente falava algumas palavras assim. Então, tipo, ele sempre fazia essa movimentação. E aqui entra também o gaslighting, que também é algo que é comum de homens fazerem, principalmente com mulheres, né? Não que não possa haver gaslighting de homens fazendo com outros homens ou de mulheres fazendo com homens. Mas é uma prática muito comum de homens fazerem com mulheres, que é justamente quando tira elas de loucas, né? Quando as mulheres estão apontando algum comportamento, alguma atitude errada de um cara e ele começa a taxar ela de louca, né? Começa a falar que ela não sabe do que ela tá falando, que ela tá equivocada, que ela tá mudando as coisas, que ela tá exagerando e tudo mais. E aí você lembra mais uma vez de quando a Mayra Card falou que o Arthur Aguiar fazia isso com ela, né? Que ele ficava taxando ela de louca quando ela suspeitava das traições dele. E aí tem também umas outras falas do Arthur que foram bastante problemáticas. Uma que foi há muito tempo atrás, quando eles estavam ali pensando, né, sobre o porquê que a Natália, né, era uma pessoa que
era muito votada, né? Na época que a Natália ainda estava ali sendo perseguida pela casa, e o Arthur falou que achava que a Natália incomodava as pessoas na festa. Ele disse que nas festas ela se passava e tal. Nesse momento, a Natália ainda não estava se passando nas festas, só tinha tido uma festa que ela tinha se passado, mas nas outras não. Nas outras, o que a Natália mais fazia era dançar, sensualizar, enfim, né? Fazer coisas de Natália no seu estado mais são ali, né? Sem ser Natália tacando cadeira pro alto por ciúmes de macho, né? Então, ele levantou isso, até os outros caras falaram, não tem nada a ver, isso não acontece, ela não me incomoda, ela não me incomoda, ela não me incomoda, enfim. E o Arthur ficou falando, não, mas eu acho que ela pode incomodar as outras pessoas. Mas aí, quando teve essa última festa também, teve um momento que ele se incomodou muito com a Natália dançando. A Natália simplesmente, ela tava bem bêbada, ela começou a dançar no chão ali, deitada no chão, sarrando no chão, como a gente tem visto, inclusive, ser uma dança bem comum nos últimos tempos, né? Principalmente agora com o hit e sucesso da Anitta, né? Envolver, que tem a coreografia onde ela sensualiza ali no chão, né? Só que a Natália, ela tava muito bêbada, então ela tava deitada no chão, só mexendo a bunda, e ele se incomodou muito com aquilo. Tipo, ele olhou horrorizado, como se aquilo fosse a coisa mais pesada do mundo, e falou pro Eliezer fazer alguma coisa, né? E tudo. Então, assim, ele se incomoda com mulheres e pelo perfil das mulheres com quem ele se descontrolou lá dentro, né, fica mais evidente que o Arthur, ele se incomoda com principalmente mulheres que se impõem contra ele ou que sensualizam de alguma forma, né. A Maria também era uma mulher bem sensual, né, ali dentro da casa, ela ainda né, enfim, ela não morreu, ela tá viva, ela ainda é uma mulher bem sensual, mas eu tô falando era porque ela não tá mais dentro da casa, né. Mas ela também era uma mulher que sensualizava bastante, tudo mais. E esse é o tipo de coisa que incomoda o Arthur. Uma mulher que seja uma mulher forte e que vive ali a sua sexualidade de forma mais confortável para ela, né? Ficou bem assim, se você pegar o perfil das mulheres com quem o Arthur se descontrolou e o porquê que ele se descontrolou com elas ou o que ele falou das mulheres, isso fica um pouco mais evidente. Mas as táticas de manipulação do Arthur não ficam só para com as mulheres, né? Por mais que elas tenham sido aí os principais alvos dele, ele também usa essas táticas com os homens quando ele acha ali uma brecha. Um exemplo disso foi agora, né, na semana passada, quando o Pedro, o Scooby, o PA e o DG cederam a liderança ali para a Lina, né? Eles estavam na prova de resistência, eles desistiram da prova de resistência para que a Lina ganhasse a prova. E o Arthur ficou muito puto com eles, ficou falando que eles escolheram colocar o próprio Arthur no paredão, né? Algo que não aconteceu. Inclusive, né, ele ficou mudando as versões dele muitas vezes, porque, tipo, ele falava, ai, vocês escolheram me colocar no paredão. Aí, na mesma conversa, um dos meninos, acho que era o PA, falava, pô, você falar que a gente escolheu colocar você no paredão é uma coisa pesada. Aí o Arthur falava, não, mas eu não disse isso, não foi bem assim. Isso é algo que ele faz bastante, né? Ele fala uma coisa, quando as pessoas questionam ele dessa coisa, ele fala que não foi bem assim, que aquilo foi tirado de contexto, que a pessoa não entendeu, enfim, né? Essas táticas de manipulação do Arthur. O ponto é que ele fez os meninos ficarem tão culpados ali, o PA ficar bem culpado, né? Porque nem o DG nem o Scooby se sentiram tão culpados assim, mas ele pesou muito o clima com eles e uma coisa que eles estavam super orgulhosos de terem feito, depois eles ficaram chateados, não se arrependeram de ter feito, pelo menos eles não disseram ter se arrependido de terem feito, mas eles ficaram bastante chateados, porque o Arthur ficou jogando isso na cara deles. Inclusive, o Arthur ficou quase uma semana inteira sem falar com o DG por causa desse negócio, né? Por causa dessa desistência ali da prova. Ele só foi voltar a falar com o DG depois que o paredão tinha se formado e ele, Arthur, não estava no paredão. Vale falar também que com o PA, ele só foi falar com o PA depois que o PA ganhou a prova do anjo, né? Porque aí o Arthur viu que ele receberia o anjo do PA, então ele voltou a falar ali com o PA, né? E a gente viu ele tentando manipular os meninos diversas vezes, só que os meninos, né, quer dizer, o Pedro Scooby não estava caindo nessas táticas de manipulação do Arthur, né? Ele, inclusive, questionou se o Arthur era desse jeito na vida dele, né? Se o Arthur só agia dessa forma quando ele queria algo, né?
em troca, e também o DG explanou isso, né? O DG falou que o Arthur, ele só voltou a falar com os meninos quando ele tinha algo ali pra receber, e que isso era uma coisa ridícula. O Scooby falou pro Arthur que ele não estava sendo amigo direito, né, e tal. Então o Arthur, ele vai levando o jogo assim. Agora, a coisa mais problemática que eu achei do Arthur foi quando, lá dentro da casa, depois que a Lina votou no PA, ele tentou jogar uma narrativa pro público aqui fora que não existe. Que ele falou que a Lina assediava o PA. Ele não usou a palavra a Lina assedia o PA, mas ele falou pro PA que se fosse o contrário, né? Se fosse o PA fazendo com a Lina as brincadeiras que a Lina faz com o PA já estaria super cancelado. Ele falou que o PA às vezes se sentia desconfortável, né? E tal. E aí o PA foi e falou, às vezes eu me sinto desconfortável, só que quando o PA iria concluir o pensamento dele, que parece que ele iria colocar ali um contraponto a esse negócio de sentir desconfortável, o Arthur cortou ele e foi falando ali no meio, e o PA acabou se perdendo ali no raciocínio, né? E ficou assim, a frase jogada de que a Lina assediava o PA. Só que quem acompanha ali o pay-per-view e quem acompanha também a própria edição da Globo, né? Enfim, qualquer pessoa que esteja acompanhando o Big Brother Brasil percebe que as brincadeiras partem dos dois lados, tanto Lina com o PA quanto do PA com a Lina. Inclusive a edição da Globo, né, fez um VT ali onde mostrava só os momentos em que o PA puxava as brincadeiras bobas e gostosas com a Lina. Então, foi muito baixo isso que o Arthur fez, né, de querer taxar a Lina de assediadora, e isso me deixou bem irritada. E tem uma coisa do Arthur, que é o fato de só agora essas manipulações dele estarem evidentes. Muitas pessoas já percebiam todas essas manipulações dele já há muito tempo, já percebiam o jeito que ele falava diferente com essas mulheres, do jeito que ele falava com os caras, né? Já percebiam todas essas movimentações dele, mas só agora que isso foi ficar mais evidente, principalmente depois de um jogo da discórdia, onde ele ficava interrompendo a Laís toda hora, quando era hora da Laís falar. Foi a partir dali que a maioria das pessoas que perceberam, né, que o Arthur é manipulador, passaram a de fato perceber isso, que tem muita gente que ainda acha que o Arthur não é manipulador, né? Ainda acha que o Arthur é um pãozinho doce, inocente e... Ai, perseguido, né? Tadinho dele. Tadinho dele. Mas isso acontece muito porque o Arthur, ele não é... Agora tá mais descarado, né? Até porque já vai passando tempo, a pessoa vai saindo um pouco do personagem, né? Mas ele não... Ele manipula de uma forma que não fica tão claro que ele tá manipulando, né? Não fica tão evidente, tão escancarado. Então muita gente cai na lábia dele porque ele é bonitinho, porque ele é inteligente, porque ele é eloquente, porque ele constrói bem essa narrativa de vítima, né, e tudo. Então as pessoas foram caindo. Inclusive, né, teve no podcast da Dia Studio, né, aquele DiaCast, teve episódio em que eles receberam a Karen Bacchini e houve ali uma conversa do Rafa, da Gabi e a Karen Bacchini sobre as manipulações do Arthur. E a Karen Bacchini falou que o Arthur era bem manipulador. A Gabi, ela falou algo que, inclusive, né, deu uma viralizada, que foi quando ela disse que que todo mundo que já teve um namorado abusivo percebe que o Arthur é abusivo, né? É porque você vê ali o seu ex-namorado no Arthur. E a Karen Bacchini concordou, e a Karen Bacchini falou que ela já tinha falado isso pra uma das meninas que ela conhece, que é fã do Arthur, né? E ela tinha falado isso, né? Tipo, você só é fã do Arthur porque você ainda não teve um relacionamento abusivo, né? Mas se um dia você vier a ter, você vai perceber que o Arthur é péssimo. E é bem isso mesmo, né? Só pessoas que só pessoas que já tiveram o Arthur em suas vidas e perceberam o que esse cara fazia nas vidas delas, que percebem o quanto que o Arthur é escroto, o quanto que o Arthur é manipulador, o quanto que o Arthur ele é bom em taxar as mulheres de loucas, né? O quanto que o Arthur ele interrompe as mulheres constantemente, o quanto que o Arthur faz esse jogo de manipulação e se vitimiza de toda a situação. Até nas situações em que ele é o agente causador, ele se vitimiza.
Por exemplo, ele fica falando que ele é super perseguido dentro da casa. Gente, quantas vezes o Arthur já foi pro paredão por volta da casa? Quantas vezes alguém já colocou o Arthur no monstro? Só uma, né? Foi a Jessie agora, porque da outra vez que o Arthur foi monstro, foi ele que se colocou no monstro, né? Perdeu ali a dinâmica e tudo. Mas a única vez que alguém de fato colocou o Arthur no monstro foi agora, reta final. Foi a Jessie que colocou ele. E ele fez um drama. Ele fez um drama, como se a Jessie tivesse feito a pior coisa do mundo, porque ele se colocou ali como alguém super bondoso que nunca tinha colocado a Jessie no monstro, sendo que ele já tinha sido anjo 3 vezes, nunca colocou ela no monstro e tal, né? E ele quis ali construir uma narrativa como se ele fosse super bom pra ela, como se ele tivesse feito muitas boas ações com ela e tivesse levado uma facada dela. Ele e o PA, né, ficaram nessa narrativa. Até que o Pedro Scooby, né, até perguntou pra eles, mas quando foi que a gente fez uma boa ação pra Jessie? Aí eles quiseram falar, e a gente nunca colocou ela no monstro e tal. E o Scooby falou, tá, mas isso não é fazer uma boa ação pra ela, né? Isso é só não ferrar ela, tipo, isso não é fazer uma boa ação. E os meninos, né, ficaram sem resposta ali, porque perceberam que era um argumento furado. Mas o Arthur ficou o tempo inteiro no monstro, se vitimizando, né, falando do quanto que ele tava sofrendo, o quanto que a Jessie foi escrota, o quanto que aquilo era um absurdo, ficou ele e o PA ali se lamentando, né? Inclusive, gente, foi um monstro que não durou quase nada, tá? Durou poucas horas ali esse monstro. Tudo bem, foi um monstro de resistência, onde eles tinham que ficar em pé o tempo inteiro, mas foi um monstro que durou poucas horas. Poucas horas. E outra situação também foi que o Arthur mesmo perdeu a prova da liderança passada, mas ele colocava ali como se os meninos tivessem decidido colocar ele no paredão, mas não pensou ali que foi ele mesmo que se tirou da prova, ele que escorregou, ele que não resistiu à prova de resistência e, portanto, foi eliminado, né? E ele se coloca ali como alguém que foi super vitimado ali, né? Pelo programa e tudo, sendo que, gente, ele não foi vitimado de nada, essas são coisas do jogo. Essas são coisas do jogo. O Arthur não se diz super jogador, então por que ele fica tão chateado com coisas do jogo? E a Natália falou algo super interessante sobre o Arthur, que foi hoje, né, no dia que eu tô gravando aqui esse vídeo. Ela falou que o Arthur, ele quer estar dentro do jogo, ele quer estar dentro do Big Brother, mas ele não quer sofrer as consequências de estar dentro do Big Brother. Ele não pode ser colocado no monstro, ele não pode ser apontado no jogo da Discord, ele não pode ser votado, porque tudo que fazem com ele, ele faz esse grande escarcéu, mesmo que sejam apenas coisas do jogo. Mas ele pode fazer coisas ruins com todo mundo. Só ninguém pode fazer nada com ele, né? Ela não se explanou tanto assim, né? Tipo, ela não falou, né, dessas coisas que só ele pode fazer isso, né? Sou eu que tô falando aqui. Mas é isso que o Arthur faz. Ele pode fazer tudo que ele quiser com todo mundo, mas ninguém pode fazer nada com ele. Inclusive, ele fica falando, né, que mais pra frente ele pode acabar puxando nos aliados dele pro paredão, quando ele também estiver no paredão, pra ele ter ali, pra ele somar voto. Mas se alguém fizesse isso com ele, se fosse um aliado dele puxando ele no paredão, será que o Arthur ficaria de boa? Eu tenho minhas dúvidas. Mas enfim, esse foi o vídeo de hoje. Se você tem um Arthur na sua vida, fuja dele, tá? Se você tá aí vendo que alguém que você conhece, que alguém que você é próxima, ou quem sabe alguém com quem você esteja tendo um relacionamento amoroso é uma pessoa muito parecida com o Arthur, já corta a relação, porque você só vai ter a perder nessa relação. Você só vai ter a se ferrar nessa relação. Sei que tem um monte de gente aí querendo ser a 17ª do Arthur, né? Mas, gente, se vocês tivessem um Arthur na vida de vocês, vocês detestariam, viu? Vocês detestariam. Só antes de encerrar o vídeo, eu tenho que falar aqui também, né, sobre algo que tem relação com o Big Brother Brasil, que foi do acidente do Rodrigo Mussi. Eu não gostava do Rodrigo Mussi, principalmente as movimentações que ele fazia dentro do jogo, né? Já teve vídeo aqui meu falando mal dele, mas não importa o que eu achava do Rodrigo Mussi dentro do jogo, com a situação de agora. Eu vi que teve gente que era fã do Arthur, que falou que o Rodrigo tá tendo que mereceu por ele ter ido contra o Arthur dentro do jogo. Isso é absurdo, tá, gente? Pra quem não sabe o que aconteceu, o Rodrigo Mussi sofreu um acidente. Ele tava em um carro de aplicativo da 99. O motorista dormiu no volante, teve uma colisão com um caminhão e o motorista não ficou com grandes ferimentos, porque o motorista estava usando cinto de segurança e tinha airbag. O Rodrigo não estava usando cinto de segurança
e o acidente foi bem feio com o Rodrigo. Ele não foi arremessado, né, para fora do carro, parece que ele não foi arremessado para fora do carro, mas ele se machucou muito, ele teve que fazer cirurgia nas pernas e na cabeça, que ele teve traumatismo craniano. No momento que eu tô gravando esse vídeo, ele tá internado. Ele tá estável, né, o quadro dele tá estável, a cirurgia foi um sucesso, mas ele ainda tá tendo que continuar internado, para, enfim, ter uma recuperação tranquila. Eu acho que ele vai ficar bem, eu tô torcendo para que ele fique bem, porque nenhuma pessoa merece passar por isso. Eu quero aqui pedir para que você que esteja me assistindo nunca deixe de usar o cinto de segurança e nunca dirija quando você estiver cansado demais ou cansada demais, quando você estiver com sono. Não dirige, faz o máximo ali para você não precisar dirigir nessa situação. Se você trabalha como motorista de aplicativo ou taxista, também não vá trabalhar, não vá pegar corridas quando você estiver cansado, cansada, cansade, porque nada vale a sua vida, né? Eles poderiam ter morrido nesse acidente, então não façam isso, gente. Não dirijam quando vocês não estiverem bem para dirigir, tá? Não façam isso. É muito perigoso. É muito perigoso mesmo. E, por favor, sempre usem cinto de segurança. É muito perigoso e com certeza é uma coisa muito, muito simples para você acabar perdendo a sua vida por isso, sabe? Quer dizer, colocar o cinto de segurança é só você. Pronto. Então, tipo, sempre usem cinto de segurança. A vida de vocês vale mais do que qualquer tipo de desconforto, de insatisfação com o cinto de segurança, tá? Por favor, não deixem de usar cinto de segurança, não deixem de se cuidar. E não dirijam quando vocês estiverem com sono, nem quando vocês estiverem bebido, nem nada do tipo. Por favor. Mas enfim, esse foi o vídeo. Comenta aí embaixo o que você acha disso. Se você é pãozinner e quiser me xingar, e o problema é seu também, eu não tô nem aí. Se você quiser me xingar, foda-se. O Arthur é um manipulador escroto. Você me xingar não vai mudar o fato do Arthur ser um manipulador escroto e abusivo, tá? Não muda os fatos, mas se você quiser me xingar aí, problema seu. Mas também, se você gosta do meu conteúdo aqui e quer apoiar o Transmissão para Transmissão continuar existindo, torne-se membro, porque assim você me ajuda muito e assim também o seu nome pode aparecer aqui do lado, bem como você ter acesso a alguns emojis exclusivos aí do canal e algumas lives para decidir temas de vídeo também, né? Lives exclusivas com membros. Então você tem todas essas vantagens. Não esquece também de deixar aquele like, porque assim você ajuda a disseminar o Transmissão pelo YouTube, assim você espalha a palavra de transmissão pela internet e também não se esqueça de se inscrever no canal caso você não seja inscrito ainda. Esse foi mais um vídeo do Transmissão, canal sem tema. A gente se vê na próxima. Até mais.